Olá pessoal, tudo bem? Eu peço desculpas por não ter mandado para vocês, a lição antes. Passei uma semana muito doente, ainda estou, mas graças a Deus agora eu vou conseguir gravar a lição para vocês. Eu tinha preparado este mapa mental que vocês estão vendo e neste mapa mental eu coloquei várias coisas, da lição e alguns comentários para nós podermos entender passagens bíblicas controversas a respeito da doutrina da imortalidade natural da alma. Essas passagens, elas podem dar a entender que tudo aquilo que nós aprendemos até o momento é contraditório, porque aparentemente essas passagens que nós vamos analisar agora, elas ensinam que a morte não é um estado de inconsciência até a volta de Cristo, quando ocorrerá a ressurreição. Porém, uma análise contextual e histórica, obviamente, desses versos difíceis, vai nos mostrar que todos os profetas bíblicos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, eles têm a mesma crença, a de que a morte é um sono e que só será possível acordar desse sono na segunda vinda de Cristo, quando ele ressuscitar dos mortos. E o estudo, esse tipo de estudo, quando analisamos textos difíceis da Bíblia, esse tipo de estudo nos beneficia em pelo menos 2 pontos. Primeiro, fortalece, ou muda as nossas convicções doutrinárias. Então pode fortalecer nossas crenças ou mudá-las. E não há um problema de mudar se essa crença nova que aprendemos ela é bíblica, não é? E um segundo ponto, esse tipo de estudo nos ajuda, nos ensina também a respondermos, com bondade aquelas pessoas que pensam diferentemente de nós, diferente daquilo que nós cremos, por exemplo, que a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo. Então é muito importante esse tipo de estudo. Não podemos ficarmos apenas com os textos fáceis das Escrituras, mas irmos também nos difíceis. Até mesmo, e eu acrescentaria aqui um outro benefício para o desenvolvimento da nossa mente, da nossa intelectualidade. Por que não? A Bíblia é um livro espetacular para isso. Então vamos lá, depois eu vou dizer para você como que você pode ter esse mapa mental para você, tá bom? Vai ser um presente, mas acompanhe o estudo até o final. Os textos então que a lição abordou foram esses aqui. Nós vamos analisar Lucas 16, 19 a 31, que fala da parábola do rico e Lázaro. Lucas 23, 43, onde Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse a um criminoso, que estava ali na cruz. Filipenses 1, 21 a 24, especialmente no verso 23, Paulo diz que preferiria partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E eu acrescentei aqui 2 Coríntios 5, 8, que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. 1 Pedro 3,19, alguns alegam com base nesse texto que Cristo desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam presos lá no inferno. E o último texto, Apocalipse 6,9, onde o apóstolo João, na sua visão que teve do livro do Apocalipse, ele viu almas debaixo do altar no céu. Então vamos ver como podemos entender esses textos à luz do contexto bíblico, do contexto histórico, utilizando-se sempre do princípio tota scriptura, que quer dizer toda escritura. É um princípio protestante fundamental para quem quer deixar que a Bíblia interprete a si mesma. Então vamos lá, vamos primeiramente aqui analisarmos a parábola do rico e Lázaro. Primeiramente, como que nós provamos que isto é uma parábola? Nós temos 3 formas. Nós vamos analisar a perícope da passagem, eu vou lhe explicar o que é isso, os detalhes do texto e usando o princípio tota escritura, ou total escritura, toda a escritura. Então, essas 3 formas aqui você pode usar para compreender a parábola do rico e Lázaro. Primeiro, perícope. O que é perícope? Perícope é um bloco de um texto que trata de um mesmo assunto. Então, nossas Bíblias são divididas em capítulos e versículos para facilitar-nos, para facilitar no momento que vamos pesquisar, encontrar, buscarmos um texto. Mas o fato de um texto começar num capítulo e terminar neste capítulo não significa que se encerrou ali o assunto. Então, às vezes, o assunto pode abarcar
2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, 7 capítulos. Então, quando nós delimitamos o início e o fim do assunto, isso se chama perícope, ou seja, um bloco de um texto que trata do mesmo assunto. E quando você analisa a perícope de Lucas 16, 19 a 31, que é onde está a parábola do rico e Lázaro, não tem como você não ver que isto é uma parábola. Né? Por quê? No capítulo 15 começa o relato, tá? Nós sabemos quando começa e termina um bloco de texto, ou uma perícope, né? Quando muda-se a cena, mudam-se os personagens, ou muda-se o local, né? Onde está sendo discutido. Então nós vemos que este assunto, Cristo começa no capítulo 15 e vai até o capítulo 17, verso 10. E nesta perícope, ou neste bloco de assunto, tá? Cristo está se utilizando de um recurso pedagógico que é o uso da parábola, de parábolas, para poder explicar sobre o reino de Deus para as pessoas. Então, nesse contexto, nessa perícope, da qual o relato do rico e Lázaro faz parte, tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou moeda perdida, parábola do filho perdido ou filho pródigo, parábola do administrador infiel e parábola do rico e Lázaro. Não há uma lógica, queridos, em nós crermos que os 4 relatos iniciais são parábolas e o último não é. A não ser que o contexto indicasse isso, aí tudo bem. É possível acontecer isso. Mas nessa perícope isso não acontece. Neste bloco aqui de texto, você percebe que o recurso pedagógico de Cristo é o uso de parábolas. Né? Então não há um porquê de eu dizer que o relato do rico e Lázaro é literal e ao mesmo tempo eu dizer que a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, filho pródigo e administrador infiel não são parábolas literais. Ou tudo aqui é literal neste contexto, nessa perícope, ou nada é literal. Tá? Então é muito mais fácil, quando analisamos esta perícope aqui, ou esse bloco de texto, né, que começa no capítulo 15 vai até o capítulo 17, verso 10, quando ali Jesus muda já o cenário, as pessoas com quem ele fala, né? Então é muito mais fácil você concluir que este relato é uma parábola quando você o analisa dentro do bloco de texto do qual ele faz parte. Tá? E parábola é uma narração fictícia usada para ensinar uma lição moral ou espiritual. Então você nunca pode, de acordo com as regras da interpretação bíblica, da hermenêutica, você não pode em nenhum momento interpretar detalhes das parábolas. Os detalhes são o pano de fundo para destacar a lição principal. Tá? Então, primeiramente, quando analisamos a perícope ou bloco de texto, já vemos que é uma parábola. Analisando os detalhes da parábola, nós também conseguimos perceber que é realmente um relato simbólico. Por exemplo, no verso 23, o céu e o Hades, no grego, que nas nossas Bíblias são traduzido por inferno, não é? O céu e o inferno são vizinhos. Então, se você interpretar como um ensino de Jesus sobre o que acontece após a morte, você vai ter que assumir que o céu e o inferno são vizinhos. E se o céu e o inferno são vizinhos, imagine a cena: uma mãe foi para o céu, ok? Foi salva em Jesus, mas aquele filho rebelde não quis aceitar a Jesus em nenhum momento da vida, e ele se perdeu. Aí, todos os dias, durante a eternidade toda, esta mãe, pelo fato de o inferno ser vizinho do céu, ela pode, infelizmente, ver o seu filho sendo atormentado nas chamas do inferno. Então você vai ter que aceitar isso como literal, se você aceitar este relato como literal. Que o céu e o inferno são vizinhos ao ponto de as pessoas poderem conversar e enxergarem umas às outras, mesmo que não possa se passar de um lado para o outro. Mas pode falar, pode dialogar, porque é muito próximo. São próximos o céu e o inferno nesta parábola. No verso 24, você vê que ali não é uma alma que está nesse Hades, e depois eu vou explicar o porquê que Cristo utilizou esta crença popular, tá? Você vê ali no verso 24 que é mencionado um corpo, não uma alma. Por quê? Porque o rico que está ali no inferno, de acordo com a parábola, ele tem sede. E ele pede para que Lázaro, né, o mendigo que foi salvo, pede para que ele molhe a ponta do dedo. Veja, não é um espírito, é algo encarnado, não é um espírito desencarnado.
pede que ele molhe a ponta do dedo em água e refresque a língua dele. Então você percebe? O céu e o inferno seriam vizinhos, ao ponto de um corpo pegar um pouquinho de água e, lógico, na hipótese deste homem rico aqui, não é? Pingaram um pouquinho de água na língua dele. Óbvio que isso não é possível, né? É uma parábola, e Cristo não está ensinando isso. Mas você vê que aqui é um corpo no tormento, no inferno. Não é uma alma desencarnada. Tá? Então você não vê alma aqui. Você vê o corpo. No verso 25, você vê uma salvação pelas obras. O rico foi para o inferno porque era rico. E o mendigo foi para o céu porque era mendigo. Né? Mendigo. Então, veja, não tem lógica. Salvação pelas obras contradiz frontalmente Efésios 2, 8 e 9. E qual é a principal lição da parábola? Versos 27 a 31. Ali Jesus ensina o quê? Entre outras coisas, que se você e eu quisermos conhecermos o plano de salvação e ser salvos, precisamos ouvir a Moisés e aos profetas, ou seja, aceitarmos o Antigo Testamento como regra de fé e prática. Ok? Então esta é a lição. Então os detalhes são apenas um pano de fundo para destacar a lição principal. Tá? Então, nós analisamos a perícope, analisamos os detalhes e aí, por último, o princípio toda a escritura ou toda a escritura. Quando você lê esses textos aqui, você percebe que realmente o relato tem que ser uma parábola. Primeiro, Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 ensina que a morte é um estado de inconsciência. A pessoa não sente amor, não sente ódio, não sente inveja. Então não é possível a pessoa estar consciente na morte se ela não tem nenhum desses sentimentos. Ok? Apocalipse 21:4 diz que Deus vai secar dos olhos dos justos toda lágrima. Não tem como isso se cumprir se uma mãe, por toda a eternidade, pode presenciar o filho sendo atormentado num lago de fogo pelo fato de esses dois lugares serem vizinhos. Esse texto não se cumpriria. Outro detalhe, Mateus 25, 31 e 32 claramente mostra, você pode ler até do 31 ao 46, que é o ideal, que o lago de fogo, o juízo final, será após a volta de Cristo. Então, enquanto Cristo não voltar, não existe um inferno a atormentar os ímpios. Eles serão jogados no lago de fogo depois do milênio, como diz Apocalipse 20, verso 10. Tá? Até a gente poderia acrescentar aqui, Apocalipse 20, 7 a 10. É depois da segunda vinda de Cristo, tá? Depois do milênio, que ocorre aqui, ó, Apocalipse 19, 11 a 16, fala da segunda vinda de Cristo, tá? E Apocalipse 20 fala que depois do milênio é que o lago de fogo é aceso, tá? E Apocalipse 22, 12. Jesus fala assim, né, que ele vem, que ele vai voltar para dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, a recompensa não é por ocasião da morte. A recompensa ou o castigo é após a segunda vinda. Tá? Então, utilizando este princípio, nós, obviamente, não temos como crer que Lucas 16, 19 a 31 seja uma história real. É uma parábola. E aí nós temos aqui um comentário interessante que eu quero mostrar aqui para você. Tem uma outra forma, né, de nós analisarmos. Nós vimos a perícope, os detalhes da passagem, usamos o princípio toda a escritura, e agora vamos ver alguns comentaristas evangélicos, que mesmo aqui, esses que eu utilizei, talvez nenhum creia na imortalidade da alma, não me recordo agora. Talvez o Osborne creia, mas não tenho ainda certeza, mas os demais não creem. Então você tem que ver aqui uma coisa interessante, ó. George Led, né, que é um erudito, ele diz assim, ó, provavelmente tenha sido uma parábola que fez uso do pensamento judaico corrente e não teve a intenção de ensinar nada sobre o estado dos mortos. Então tinha uma história corrente naquela época, muito parecida com este relato. E aí Cristo utiliza-se desta crença popular para poder ensinar uma lição moral. Ah, Leandro, por que Jesus se utilizaria de uma coisa assim se fosse mentira? Veja, ele não usou no mesmo contexto, na mesma perícope, a parábola do administrador infiel? Então quer dizer que Cristo está estimulando a desonestidade? Não. Ele está pegando eventos do dia a dia, crenças do dia a dia, mesmo sendo distorcidas,
não para apoiá-las, mas para servirem de pano de fundo para a lição moral que ele quer passar. Ou seja, aceite a lei de Moisés e os profetas, garanta em Cristo a sua salvação enquanto estiver vivo. Outra lição, né? Não é o fato de alguém ser rico ou pobre que vai determinar se ele vai para o céu ou não, porque a salvação não é pelas obras. Então, são lições que nós extraímos da parábola. Esse outro comentarista aqui, o Grant Osborne, ele explica o seguinte, ó. Por exemplo, a parábola do homem rico, né? Vou acrescentar aqui, do homem rico e Lázaro, é tomada muitas vezes como prova de um inferno compartimentado. Porém, semelhante tipo de doutrina não se encontra no ensino de Jesus em Lucas e, na verdade, em nenhuma outra parte das Escrituras. Logo, a ambientação no inferno é algo específico da parábola e não dogma. E isso não deve ser forçado no texto em demasia. Isso está no livro dele, A Espiral Hermenêutica, né? Um livro excelente de interpretação bíblica, publicado pela editora Vida Nova. Tá? E aí, ele dá um argumento também aqui para refutar uma crença que é a seguinte. Bom, o relato do rico e Lázaro tem que ser literal porque há um nome próprio para uma pessoa, que é no caso o mendigo chamado de Lázaro. Só que isso não é um argumento válido, né? Olha o que o próprio Osborne diz aqui. Alguns tentam resolver isso argumentando que se trata de uma narrativa histórica, uma vez que a única parábola nomeando personagens. Entretanto, ela começa precisamente com a parábola anterior a Lucas 16, 1 a 8. Havia um homem rico que... E é Lázaro o nomeado, em vez do homem rico, pois um nome dá um significado à pessoa, em contraste com o homem rico que não tem nome e, portanto, não tem uma significação ali na parábola. E Lázaro quer dizer Deus ajuda, um tema importante da parábola. Então ele explica o fato de ter nome não significa nada. Simplesmente não significa que é um relato literal. Simplesmente mostra que o destaque está no homem que foi para o céu e não no homem que foi para o suposto inferno. E aí, um outro erudito evangélico chamado Craig Keener, ele diz assim: a história se assemelha a uma parábola rabínica de data desconhecida, ou seja, dos rabis judeus, não é? Que já haviam sido influenciados pelo helenismo grego, exceto o fato de que na segunda, o homem abastado fez uma boa ação e conseguiu entrar no reino vindouro. Na história de Jesus, porém, o rico permite que outros passem fome enquanto ele vive no luxo. Então Cristo pega uma parábola rabínica de data desconhecida, muito provavelmente, e inverte, né? Enquanto na parábola rabínica o rico tinha o favor de Deus, Jesus inverte e coloca o mendigo como tendo o favor de Deus. Tá? Então é importante você utilizar-se desses meios para entender o relato do rico e Lázaro. Tá bom? Outro texto, outra passagem bíblica controversa é Lucas 23, 43. Vamos aqui analisá-la. Né? Nós vamos utilizar aqui dois sistemas agora. Vamos utilizar novamente o princípio toda a escritura, não é? Que usamos outros textos da Bíblia para interpretar. Sempre os textos mais difíceis devem ser interpretados por meio dos mais fáceis e nunca o contrário. Tá? E vamos utilizar algumas traduções para você ver que nem todas as traduções traduzem Lucas desta forma, ou seja, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. O lugar onde essa vírgula se encontra é que muda todo o sentido do texto. Aí você pode perguntar, como é que você pode provar que a vírgula tem que ser antes da palavra hoje ou depois? Nós cremos que tem que ser depois. Em verdade eu te digo hoje, ou seja, hoje, neste momento em que eu estou aqui na cruz, eu te digo, você vai estar comigo no paraíso. Tanto que no verso 42, o criminoso na cruz ele expressa a crença de que a recompensa no reino messiânico era algo futuro. Tá? Mas como que nós mostramos que a vírgula poderia ser, ou deveria, na verdade, ser depois da palavra hoje? De duas formas, analisando o contexto geral das escrituras e também algumas traduções alternativas. Primeiro, em João 20,17, domingo pela manhã, veja, Cristo fez a promessa para o criminoso na cruz na sexta-feira, tá? Sexta-feira à tarde. Domingo pela manhã, Jesus, quando foi abordado por Maria Madalena, ele disse assim, ó, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele não
aceitou a adoração naquele momento, porque ainda não havia subido para o Pai para ter certeza, não é? Porque ele é um ser divino, humano, ele queria ter certeza de que o sacrifício dele havia sido aceito e suficiente, para depois receber a adoração, tanto que ele recebe depois, de Tomé, né? Lá em João 20, 28. Agora, aqui, Jesus disse claramente para ela, no domingo pela manhã, que ele não tinha ido para o céu ainda. Então, como que ele iria com o criminoso na cruz, arrependido, não é? Como é que ele iria na sexta-feira para o paraíso se domingo pela manhã ele disse que não tinha ido ainda? Não tem lógica, né? E em João 14, 1 a 3, Cristo é claro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, em que momento da história da salvação Cristo leva os justos para o céu? É quando ele volta, não é por ocasião da morte. Ele preparou moradas, aposentos na casa do Pai, e nós vamos para esses aposentos quando ele voltar, não por ocasião da morte. Então isso é bem claro, tá? E aí nós temos traduções alternativas, que nos mostram que a vírgula realmente pode, e na verdade deve estar depois da palavra hoje. Pelo contexto geral das escrituras, existe também uma discussão, né, com base no grego bíblico. Tem um trabalho do Dr. Rodrigo Silva muito interessante, né, em que ele explica o porquê de a vírgula ser colocada depois da palavra hoje ali no grego. Tem uma questão gramatical, em outro momento eu posso detalhar isso mais para você. Mas aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem que eu quero lhe mostrar. Eu tenho esta Bíblia aqui, uma Bíblia bem interessante, ela é de 1883, tá? É a edição revista e reformada, segundo o original hebraico e grego, e ela é da Trinitarian Bible Society, tá? Então em 1883, ó, você vê aqui em cima, que já está assim, ó. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe disse, na verdade te digo hoje, vírgula, que serás comigo no paraíso. Então veja, a vírgula muda todo o sentido da frase. Se ela está antes da palavra hoje, realmente, ó, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então Cristo estaria ensinando que naquele momento, após a morte, eles iriam para o paraíso. Mas, domingo pela manhã, de acordo com João 20:17, ele não tinha ido ainda. Então ele não poderia ter ido na sexta. Tá? E outro detalhe, além dessa tradução, né, que coloca a vírgula após a palavra hoje, que muda o sentido, né, em verdade te digo hoje, ou seja, nesse momento que nós estamos aqui, eu prometo que você vai estar comigo no paraíso. De acordo com João 14, 1 a 3, quando que isso acontece? Na volta de Cristo, não tem como ter dúvida disso. Tá? E uma outra tradução, né, essa não é de 1883, óbvio, essa aqui é atual, é a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, que traduz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade, eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Tá? Então o trabalho acadêmico do Dr. Rodrigo Silva sobre esse texto de Lucas 23:43, também o orientador dele, né, foi um dos que participaram do processo de elaboração da tradução ecumênica da Bíblia, né? Então não é uma tradução simplesmente com base no eu acho, é com base no estudo, tá? Então nós podemos ver que é possível sim interpretarmos Lucas 23 sem crermos na doutrina da imortalidade natural da alma, porque não tem realmente lógica, tá? Outro texto muito importante nessa discussão é Filipenses 1, tá? Ali, em Filipenses 1, Paulo diz, né, que preferiria partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. No contexto, quando você lê dos versos 21 a 24, realmente o partir para ele é morrer. Não tem outro sentido que não seja esse, tá? Então, partir é morrer. Agora, o estar com Cristo é por ocasião da morte ou existe um intervalo entre as duas coisas? Vamos nos utilizarmos do princípio, né, de toda a Escritura, tá? Vamos aqui, deixa eu deixar como estava, no outro latim.
toda a escritura. Bom, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo mostra claramente, né, você pode ler ali, que os que estão em Cristo mortos estão dormindo, e que eles são ressuscitados e os vivos são transformados por ocasião do segundo advento. Tá? Não tem essa história de lugar intermediário na Bíblia, até porque em João 14, 1 a 3, Cristo foi muito claro em dizer, né, que ele só vai nos levar para os aposentos da casa do Pai quando ele voltar. Não tem outra forma. Né? Não tem como ter vida fora do corpo na Bíblia. Quem está no céu, né, como Enoque, Moisés, Elias, não está de forma desencarnada. Não existe isso na Bíblia. Tá? Então esse texto fala que é após a segunda vinda. Esse texto aqui de Paulo, 2 Timóteo 4, 8, é muito importante. Porque ele vai ajudar você a interpretar Filipenses 1, 23, por exemplo. Paulo diz assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E qual dia? O dia da morte? Não. Continua o texto. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então percebe, Paulo desejava partir, ou seja, ele estava realmente cansado das suas lutas como apóstolo, ele desejava descansar na morte. Mas o estar com Cristo não é por ocasião da morte. Primeiro porque não existem almas desencarnadas no céu. As pessoas que foram levadas para lá estão com o corpo. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo mesmo reconhece que ele receberia a coroa da justiça na volta de Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Eu prefiro morrer, partir, né? Mesmo descansando em Cristo, eu estou com Cristo, mesmo inconsciente, porque seja vivos ou mortos pertencemos ao Senhor, né? Prefiro partir e vou estar com Cristo pessoalmente quando ele voltar. Quando for o momento de ele me dar a coroa da justiça. Tá? Então é isso que significa. E nesse texto de Isaías você vê que dois eventos separados por um grande período de tempo podem estar na mesma passagem bíblica. Então você vê ali tanto a primeira vinda de Cristo, em Isaías 61, 1 e 2, quanto o juízo final, que é depois do milênio. Então veja, dois eventos muito distantes um do outro. O que é possível também de ocorrer em Filipenses 1, 23. Partir, ou seja, morrer, descansar e estar com Cristo após a segunda vinda de Cristo. Que é o que o Paulo acredita, de acordo com 2 Timóteo 4, 8 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E eu não vou me deter agora, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a chamada crença no chamado lugar intermediário, né? Mas não tem, queridos, lógica nenhuma, né? Imagine, o indivíduo está num lugar intermediário e de repente Jesus diz assim, ó, chegou a hora, vamos lá agora, vocês vão entrar de volta no corpo, lá naquela sepultura, e nós vamos subir e nós vamos voltar para cá de novo. Não tem cabimento isso. A Bíblia não ensina isso, tá? 2 Coríntios 5,8 também é um texto bem utilizado, né? Onde Paulo diz que preferiria deixar este corpo e habitar com o Senhor. Mas Leandro, será que você realmente vai ter a audácia de mostrar que esse texto ensina outra coisa? Não que eu vou ter esta audácia. Vamos analisar o contexto do verso para vermos, tá? Então nós vamos utilizar aqui, ó, o do contexto imediato ou o contexto específico e, de novo, o princípio de toda escritura ou toda a escritura, tá? Bom, contexto imediato. Quando você lê dos versos 1 a 8, você vê que Paulo está fazendo aqui um contraste entre uma casa terrestre e um edifício celestial. Qual é a casa terrestre? O corpo corrompido no qual nós gememos, por causa do pecado, das doenças e tudo mais, por causa da corrupção. O edifício celestial é o corpo glorificado. Isso é claríssimo no contexto. Tanto que no verso 2 é dito que essa casa terrestre, esse corpo corrompido, ele vai ser revestido. Ou seja, fala da ressurreição, queridos. E no contexto, no versículo 14, por exemplo, do capítulo 4, até vou colocar aqui, 2 Coríntios 4,14, ali fala da ressurreição. Sendo que ali fala da ressurreição,
e sendo que há um contraste entre o corpo corrompido e o corpo glorificado, o que Paulo está dizendo? Que ele preferiria deixar este corpo corrompido pelo pecado e habitar com o Senhor no corpo glorificado. Né? Deixar o corpo corrompido e habitar com o Senhor no corpo glorificado, que é o edifício celestial, em comparação com essa casa terrestre, que é esse corpo corrompido pelo pecado. Tá? Então este é o ensino de Paulo. E aí, utilizando o princípio, né, de toda a Escritura, 2 Timóteo 4,8, novamente, ele diz que receberia a coroa da justiça na volta de Cristo e não por ocasião da morte. 1 Tessalonicenses 4, né, 16 e 17, fala que é após a segunda vinda de Cristo que nós seremos glorificados, tá? E 1 Coríntios 15, 51 a 55, ali fala claramente que nós teremos um corpo ressuscitado espiritual, não é uma coisa imaterial, tá? Até vou colocar isso aqui, ó. Mateus 8,11, Jesus diz ali que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E em Mateus 26,29 ele fala assim, ó, não vou beber do fruto desta videira enquanto não estiver com vocês no reino do meu Pai. Então a existência no céu não é desencarnada, queridos, é num corpo glorificado, onde nós poderemos inclusive nos alimentarmos, abraçarmos as pessoas que amamos. É isto que a Bíblia promete. Então Paulo queria deixar o corpo corrompido pelo pecado, ser glorificado, ser transformado para depois então habitar com o Senhor. Este é o contexto. Tá? Se ler o verso 8 isoladamente, aí realmente aí você pode dar outras interpretações, mas que não fazem parte do contexto. Outro texto, estamos indo aqui, chegando ao final, é 1 Pedro 3,19. Lá é dito, não é, que por meio do qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Só que tem um detalhe. Quando nós lemos o contexto imediato, nós vamos usar aqui 3 métodos para entendermos esse texto. A análise do contexto imediato ou específico, o princípio, de novo, né, de toda a escritura, tá? E outras traduções. Dos versos 18 a 20, quando você lê, não pode ler só o verso 19, tá? Leia do 18 ao 20. E aí você vai chegar aí você precisa fazer uma coisa. Quando você ler dos versos 18 ao 20, você tem que fazer algumas perguntas para o texto. Isso é bom. Sempre fazermos algumas perguntas para o texto bíblico, tá? Então, por exemplo, uma das perguntas, quem pregou esses espíritos em prisão? Quem são esses espíritos, né? Que mensagem foi pregada e que prisão é esta? Então nós vamos procurar no contexto imediato. Se nós não encontrarmos todas as respostas aqui no contexto imediato e específico, aí nós vamos também para o restante das escrituras, tá? Quando você analisa o contexto, você vê uma coisa interessante, que quem pregou não foi Jesus. Né? No verso 18, no finalzinho, fala do Espírito. E aí no verso 19, pelo qual foi e pregou os espíritos em prisão. Então não foi Jesus quem pregou esses espíritos em prisão, foi o Espírito. Tá? Só ler o finalzinho do verso 18 com o verso 20. Ó, pelo qual está dizendo que por intermédio de alguém, Cristo pregou. Então se alguém desceu, entre aspas, ao inferno para pregar aos mortos, esse alguém foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Tá? E eu vou lhe mostrar depois aqui o porquê. Quem são esses espíritos? Quando você lê o contexto, espíritos ali é uma referência aos antediluvianos. A Bíblia usa o termo espírito em referência a seres pessoais. Deus é espírito, João 4, 23 e 24. Os anjos são espíritos, de acordo com Hebreus 1,14. E os seres humanos podem ser chamados de espíritos, quando estão vivos, obviamente, tanto em Hebreus 12, 2, quanto aqui em 1 Pedro 3, 19 e 20, quando os antediluvianos estavam vivos. Então, esses espíritos que receberam a mensagem foram os antediluvianos. A mensagem é a mensagem de juízo, do dilúvio, né? E que prisão é esta? Provérbios 5, 22, aqui já vamos para o princípio na toda a escritura. Provérbios 5, 22, Romanos 6, 2 a 13, 7, 7 a 25, mostra que esta é a prisão do pecado. Tá? Nesses primeiros textos aqui, ó, 1 Coríntios 16, 18 e Gálatas 6, 18, nós vemos exemplos de pessoas chamadas de espíritos, estando vivas. Porque o termo espírito, assim como o termo alma, tem
uma gama de significados, tá? Mas nós não podemos importar, colocar ali dentro, né? Exportar esse significado grego para os termos, né? Como diz o Dr. Jonas Madureira no seu livro Inteligência Humilhada, nós temos que analisarmos os termos alma, espírito e outros termos à luz, né, do pensamento judaico-cristão, que é aquele que compreende a natureza humana como sendo holística, integral, ou seja, holístico vem do grego holos, quer dizer integral, ou seja, a natureza é inseparável para poder existir vida. Então o aspecto físico, mental e espiritual tem que estar em funcionamento, todos esses aspectos, para o ser humano estar vivo e também se preparar para a volta de Cristo, tá? E nós podemos também utilizarmos de outras traduções. E olha que interessante, queridos, se vocês lerem na Nova Versão Internacional, vocês vão ver que o termo espírito, no versículo 18, está com letra maiúscula. Porque é uma referência ao Espírito Santo. Na Nova Versão Transformadora, a mesma coisa. Então, como que nós podemos concluir? Tá? Vou acrescentar aqui algo como conclusão, com base nessas informações aqui. Como que nós poderíamos ler, por exemplo, esse texto, depois de respondermos as perguntas: quem pregou? Quais espíritos receberam a mensagem? Qual mensagem e que prisão é esta? Seguinte, ó. Cristo, por meio, lembra do finalzinho do verso 8, pelo qual, né? Por meio do Espírito, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado e da maldade. É assim que você pode ler do texto. Quando você analisa o contexto, esses versos aqui do restante das Escrituras e outras traduções. Então, Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou, vou acrescentar aqui, a mensagem do dilúvio, juízo, né? Aos antediluvianos que estavam presos com as cordas do pecado e podemos acrescentar e da maldade. Então é assim que você lê esse texto com essas informações acrescentadas aqui. Agora vamos para o último texto da nossa lição, Apocalipse 6:9, que menciona almas debaixo do altar. Como que nós entendemos Apocalipse 6:9? Nós vamos aqui utilizarmos de 3 ferramentas. Novamente, analisando o contexto imediato ou específico, só que agora também o contexto histórico. Por ser o livro do Apocalipse, né, nós usamos aqui o método historicista de interpretação. Tá? Vamos analisar o significado de almas e o comentário de um dos autores evangélicos, que é o Dr. George Lett, que eu já citei antes, que explica também esse texto. Tem outros comentaristas, mas eu coloquei só este aqui agora. Tá? Então, em primeiro lugar, no contexto imediato, nós lemos dos versos 9 a 11, nós vemos que essas almas debaixo do altar, né, elas são mencionadas num contexto. E qual contexto? Dos 7 selos do Apocalipse. Tá? E aqui, o pastor Arilton Oliveira, né, no seu livro Apocalipse, A Batalha Final, o amigo e pastor Arilton Oliveira disse o seguinte: enquanto as 7 cartas das 7 igrejas tratam da situação interna das igrejas, os 7 selos destacam aspectos externos da igreja cristã, seus triunfos e fracassos. Então nós temos que entender que as almas debaixo do altar são mencionadas num contexto histórico específico que se refere aos aspectos externos da igreja cristã, né? Tanto dos fracassos, do êxito, quanto dos fracassos ao longo da história. E aí, nesta outra obra aqui, é uma obra acadêmica, os selos do capítulo 6 fornecem uma impressionante descrição da vida cristã neste mundo entre a cruz e a segunda vinda de Cristo. Então, são eventos, os 7 selos, entre a cruz e a segunda vinda de Cristo. Né? Desde o cristianismo primitivo, puro em sua doutrina, simbolizado esse cristianismo primitivo pelo cavaleiro, montado num cavalo branco, né?
pureza doutrinária até a segunda vinda de Cristo. É esse período que abarcam os selos. E aí, as almas debaixo do altar são vistas sobre o quinto selo do Apocalipse. E a abertura deste selo se refere a um período histórico específico. E qual? Olha aqui, queridos. A Idade Média. Quando os cristãos foram perseguidos pelo poder papal. Mais especificamente, o quarto selo se refere à Idade Média. Tá? Mas quando Jesus, na visão, abre o quinto selo, ele mostra os mártires que haviam sido mortos no período do quarto selo, na Idade Média, tá? Ele mostra esses mártires clamando por justiça por terem sido sacrificados, mortos, no período simbolizado pelo quarto selo. E este período de perseguição, ele abarca um período de 1260 anos, que vai de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo. Ok? E este é o tempo também, o tempo do quinto selo, é o tempo das cruzadas, da Inquisição, né? Das guerras religiosas, para matar os hereges. Então, esta visão, ela é simbólica, porque os 7 selos são simbólicos e se referem a períodos diferentes da história da Igreja de Deus neste mundo. E aí, essas almas, na verdade, são pessoas. Né? O termo alma na Bíblia significa pessoa viva, como nós já estudamos em Gênesis 2:7, Deuteronômio 10:22, e o termo alma vivente se refere até aos animais, em Gênesis 1:20 e 21. Tá bom? Então aqui, almas são na verdade pessoas. Essas pessoas estão debaixo do altar, que é o altar do holocausto, né? Por que elas foram vistas ali, em visão? Porque elas literalmente foram sacrificadas por causa do evangelho de Cristo. E por isso elas aparecem debaixo do altar do holocausto. Então é uma visão simbólica, por meio da qual Deus quer ensinar que ele se lembra dos mártires. Tá? Então é isso que essa é a conclusão. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes que eu já expliquei agora, você pode depois pegar no mapa, mas esta visão das almas debaixo do altar é uma representação pictórica e simbólica, né? Deus não se esquece dos mártires e fará justiça a eles. Tá? É isso que o texto quer nos ensinar. E o doutor, né, George Led, comentando esse texto, diz o seguinte: o fato de João ter visto as almas dos mártires sobre o altar não tem nada a ver com o estado dos mortos, nem com a situação deles no estado intermediário. É apenas uma forma vívida de retratar o fato de que eles haviam sido martirizados em nome do seu Deus. Então, queridos, esses foram as passagens bíblicas controversas, né, abordadas na lição desta semana. Eu queria me despedir de vocês e convidar você, caso você ainda não tenha se inscrito, para participar da minha Masterclass de Interpretação Bíblica. No mês de dezembro, eu ainda não decidi a noite em que nós vamos fazer essa Masterclass. Eu vou dar uma Masterclass, uma aula, um aulão de interpretação bíblica para você. Então você pode clicar nesta seta que está aqui no mapa para abrir o link, colocar ali os seus dados e entrar nessa lista de espera. Tá? Enquanto tem vagas ainda, aproveite, se inscreva, coloque seu nome, primeiro nome apenas, e-mail e telefone, porque eu vou avisar você de quando será a noite de dezembro na qual faremos esta Masterclass, que vai, olha, mudar muito a forma como você lê a Bíblia, mas muito mesmo, e para melhor. Tá? Ou você pode ir aqui na descrição do vídeo. E ali tem o link também para você fazer parte desta Masterclass de Interpretação Bíblica. O mapa você também pode fazer o download. Está na descrição do vídeo o link. Você pode abrir o link. Vai abrir no MindMeister, né, que é o site onde eu fiz este mapa. Aí você pode fazer o download, imprimir depois, ler quantas vezes quiser. Pode compartilhar com as pessoas, não tem problema nenhum. Tá bom? Então que Deus abençoe a você, obrigado por sua companhia e nos vemos numa próxima oportunidade, numa próxima lição. Um forte abraço, feliz sábado, que Deus te abençoe. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda
e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.